Entre as várias reformas que flutuam na agenda pública como prioritárias para o Estado brasileiro, talvez a política seja a mais esperada. De um lado, cidadãos que clamam por uma nova configuração do quadro eleitoral brasileiro. De outro, políticos de todas as linhagens e orientações partidárias se debruçando sobre o melhor modelo para garantir democracia e representatividade. O deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, veio ao Palavra Aberta falar sobre o assunto. Deputado, muito obrigado pela sua visita aqui no nosso programa. O senhor integra a Comissão Especial da Reforma Política aqui na Câmara. Como é que estão os trabalhos hoje? Olha, Sandro, primeiro é um prazer estar aqui no programa. Olha, isso ao longo desses meses que a Comissão Especial foi constituída pelo presidente Marco Maia, porque percebemos que a sociedade hoje ela clama por uma reforma ampla, de fato, eleitoral e política, que na posse da presidenta Dilma, um dos motivos dela ter vindo a esta casa e fazer o seu pronunciamento ao Brasil, ela disse que a reforma política seria, a sua leitura, uma reforma das mais importantes a ser feita no Brasil. Não desmerecendo a reforma tributária que o Brasil atravessa por um período que precisa discutir em relação a isso, discutir o Pacto Federativo Brasileiro, enfim. Mas a reforma política é uma discussão muito importante, que a sociedade precisa ver nesta casa que seja discutida e votada, que ao longo dos 20 anos se discute reforma política no Congresso Nacional, não é? Mas o que acontece são emendas a essas reformas. Então, nós, nesse período da Comissão Especial, presidida e relatada agora pelo deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, não é? Nós temos visto que os partidos têm se debruçado em relação a isso, os parlamentares se debruçaram em relação a isso, as frentes, as audiências públicas. Eu, por exemplo, como deputado do Rio de Janeiro, fizemos este mês uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro, colocando os prefeitos, vereadores, autoridades, cientistas, professores, para discutir isso. Então, isso tem sido feito em todos os estados da federação. E tem sido boa discussão. A sociedade tem participado. E agora, dentro aqui dessas discussões ainda na Câmara, nessa pauta da reforma política, quais são as prioridades, na sua visão? Assim? Olha, pelo que eu tenho percebido do relator Henrique Fontana, que tem feito isso com muita responsabilidade, sensibilidade, imparcialidade, porque ele é relator no partido, ao partido dessa casa, que não nasceu desse tamanho, naturalmente, mas que ele tenta fazer com que essa discussão venha a ter um mínimo de consenso. É difícil numa casa legislativa você ter consenso. É uma arena de embate, de debate, de interesses. E são 27 partidos nesta casa. Né? 513 deputados, mais 81 senadores. Quando se discutia a reforma do Código Florestal, nós vemos que poucos deputados conseguem discutir o Código Florestal, quando você quer discutir saúde, enfim, cada um tem uma especialidade. Agora, quando fala em reforma política, tem 513 que conseguem discutir reforma política. É mais ou menos como futebol no resto do país. Exatamente. Né? Todo mundo é treinador da seleção brasileira. Então, você encontrar consenso é muito difícil. Então, ao meu ver, prioridades você tem que discutir que momento você deve fazer isso. Por exemplo, uma coisa é você discutir reforma eleitoral. Eu acho que é prioritariamente você discutir reforma eleitoral. Se o sistema que está é um sistema proporcional e majoritário, está ruim. Então, o que quer se mudar? Por que quer se mudar? Ou se quer discutir uma reforma política ampla? Então, essas duas coisas têm que estar muito bem divididas e entendidas por nós e pela sociedade. Que fala reforma política, você engloba uma série de coisas que elas não são bem assim. Elas têm que ser entendidas de uma maneira muito bem separadas, como são, de fato. A questão, né, deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, é que a reforma política tem alguma coisa também de... Tem até uma questão meio filosófica em torno de si, né? E já a reforma eleitoral é uma coisa muito prática, né? Exatamente. É o assunto mais polêmico? Eu acho que é mais prático, eu acho que é mais pragmático e prático. O sistema eleitoral que está tem que ser mudado? Eu acho que tem que ser mudado, sim. Agora, os países democráticos no mundo não têm sistema, por mais que tentaram, não é melhor do que o nosso. O sistema eleitoral brasileiro é um bom sistema. Então você precisa reformular, sim. Agora, os dois sistemas, eu ainda defendo a manutenção dos dois sistemas, o majoritário e o proporcional. Então, ele não é ruim. Agora, você precisa ajustar, de fato, em relação a isso. Você precisa fazer alguns ajustes. Nós precisamos aumentar a participação popular no sistema. Você precisa melhorar o conceito de minoria, o conceito participativo. Você precisa ampliar em relação a isso. E, para ampliar isso, você tem que fazer uma reforma eleitoral. Agora, você discutir essa reforma eleitoral com sensibilidade e responsabilidade, entendendo que é um país continental. Nós temos 190 milhões de brasileiros. Apesar da lei no Brasil ser uma lei nacional, os partidos são
no conceito nacional, deixaram de ser partidos regionais, mas a eleição é disputada em cada município, em cada estado, é uma eleição nacional. Então, você não pode fazer isso, verticalizar isso. Achar que a eleição no Rio de Janeiro é igual a eleição no Acre. O Brasil tem diferentes realidades. Muito em relação a isso. Então, esse conceito você tem que ser avaliado em relação a isso. Então, eu acho que o sistema eleitoral é bom, ele precisa ser avaliado e ser reestudado. Agora, pior do que isso, qualquer mudança que seja mudar radicalmente, pode ser muito pior do que já está. Dentro desses modelos que são propostos, né, muito se fala do voto em lista, do voto distrital. Tem algum que o senhor considera que seria o mais adequado para a nossa realidade? Eu acho que o sistema que está, como eu disse, o majoritário proporcional é um bom sistema. Você vota na eleição majoritária para o governador, presidente da República, governador e prefeito. Na eleição proporcional, você vota para... e senador, perdão, na majoritária. Na proporcional, você vota para deputados e vereadores. Agora, o sistema que está, eu acho que você poderia, assim, agregar, quando você fala em lista fechada em relação a isso, você consegue fortalecer os partidos políticos. Porque hoje, infelizmente, as pessoas votam no candidato. Os partidos não têm ideologia, as pessoas não discutem mais ideologia partidária. Por isso se discute financiamento público de campanha. Então, eu acho que você pode evoluir, num sistema eleitoral que você pode, sim, agregar em relação a isso, mas numa lista fechada que o partido tem a responsabilidade de filtrar os candidatos, de trazer para essa eleição as pessoas comprometidas com a ideologia do partido, comprometidas com o Estado democrático de direito. E hoje não. As pessoas se filiam, não têm compromisso com o partido, ideológico nenhum, com o partido muito menos, e hoje são candidatos, começam a se discutir entre si, começam a se degladiar entre si, que ganha-se nem sempre se elege o mais votado. O sistema proporcional tem essa fraqueza. É uma maneira, deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, é uma maneira de despersonalizar, então, o poder e, ao mesmo tempo, fortalecer os partidos brasileiros que andam enfraquecidos. Né? Muito. Nós temos acompanhado as pesquisas, demonstram que os partidos políticos e os políticos estão numa pirâmide de um dos modelos que menos prestígio e menos credibilidade tem na sociedade brasileira. Então, é uma instituição da falida, praticamente. O sistema político é uma instituição falida. Por quê? Pelo sistema que aí está. As pessoas não acreditam nos partidos, não acreditam nos políticos. Então, a ampla reforma que se discute, já a reforma política, é tentar trazer credibilidade para o sistema político. Então, daí está aquela parte filosófica do que a gente falava anteriormente. Exatamente. Então, a pessoa fala assim, uma reforma política tem que mudar alguma coisa. Mas reformar o quê e para quê? Então, quando você fala em reformar a política, você tem que trazer transparência para o sistema político. Aí, eu tenho certeza, Sandro, que o financiamento público de campanha pode ajudar muito em relação a isso. Porque hoje... Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Quer dizer, o financiamento público é uma boa ideia? O senhor é a favor? É a melhor ideia. A isso eu sou favorável à lista fechada. Você, para fazer um sistema eleitoral com um sistema de lista fechada, você atrela esse sistema ao financiamento público de campanha. Por quê? Porque o grande problema hoje no sistema que está, que a Lei Eleitoral 9.504 define, a Lei de Eleições 9.096 define, que é a regra de eleições, é a regra do partido político. A lei permite que todos os políticos recebam doações de campanha, seja privada e pública já existe. Os partidos já recebem financiamento de campanha, programa eleitoral gratuito, financiamento que você tem em relação aos horários eleitoral, você tem verba pública para administrar o partido político, então você já tem financiamento público, não para a campanha, você tem para o sistema, que são os recursos que os partidos recebem, tanto público como privado. Então já existe esse sistema. Então você pode transferir isso para a campanha. Então você transferir esse sistema para a campanha, você dá a lei permitir que os candidatos recebam recurso público e privado. O privado ele já recebe. Só que você começa, essa é a reciprocidade, o candidato vai atrás da empresa, atrás do empresário para lhe ajudar. E depois é o contrário. E depois o empresário e a empresa que financiou vai atrás do deputado para poder recompensá-lo. É essa que traz a fragilidade. Então você melhora o sistema de fiscalização, o controle dessas verbas no financiamento público. Agora, público, eu acho que você poderia fazer assim, o público misto. Só que a sociedade, quando fala em financiamento público, fala, peraí, eu não tenho recurso para a saúde, não tenho recurso para a educação, as ferrovias esburacadas como estão, saneamento não tem, cidades esburacadas, você vai dar dinheiro para político? É esse conceito que a sociedade tem. Isso é ruim e não muda nada. Na verdade, talvez tenha que mudar aí o referencial, né, deputado? O assunto é polêmico, não é à toa que está aí na pauta há tanto tempo. Infelizmente, o nosso tempo de programa é curto, são 10 minutos. Convido novamente o senhor voltar aqui no Palavra Aberta para falar mais sobre o assunto. Muito obrigado.
E nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.